em construção, que nessa caminhada que nós vamos seguindo, é sempre se preparando, é sempre ajeitando, é o Senhor sempre tirando um pouco de nós e colocando um pouco nele. Então, literalmente, todos nós estamos cada dia em construção com o Senhor. O Senhor tem me dado uma palavra sobre pedras. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, ele deixa explícito pelo Espírito Santo de Deus que tudo o que foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito. Então, tudo que está na palavra de Deus, às vezes mínimos detalhes, que muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós passamos muito rápido e não percebemos, mas o Senhor, Ele fala conosco. Ele nos alerta pela sua palavra. Pedro, ele fala primeiramente no versículo 4, chegando-se a ele, Jesus, pedra viva. E no decorrer do texto ele vai falando que nós somos pedras vivas. São pedras que está sendo construído o templo de Deus. Um templo espiritual. Um templo que os nossos olhos não veem, mas estão sendo construídos. Cada um que vai aceitando Jesus, que chega até a sua casa, que vai sendo preparado, batizado, estamos formando um templo espiritual que é a Igreja de Cristo. Quando nós lemos o versículo de 1 Reis, aquela passagem vai nos dar a construção do templo de Salomão. Tudo que está na palavra, nos detalhes, nós temos que trazer como aplicação para as nossas vidas. E o livro dos Reis vai descrevendo passo a passo todo o material que era preparado para a construção, a madeira, o tipo da madeira. Até que nós chegamos no versículo 7 e ele fala sobre pedras. As pedras que eram para a construção daquele templo, elas eram preparadas na pedreira e depois trazida para o lugar onde estava sendo construído o templo. Eram pedras grandes, pedras geralmente quadradas, que elas eram sendo encaixadas uma junto com a outra, e esse encaixe, ele era perfeito, tanto as que eram colocadas na lateral, como as que vinham em cima. Quando nós olhamos, o encaixe ficava perfeito. Mas a Bíblia esclarece que elas eram preparadas na pedreira. E quando chegava cá, então ela já tinha o seu encaixe perfeito. Por quê? Porque na construção do templo, aonde estava sendo feito a casa de Deus, não poderia ter nenhuma ferramenta de ferro, não poderia ter barulho. Aquela construção, ela era sendo formada e em silêncio, e nenhuma ferramenta bruta poderia ser usada naquela construção.
construção. Vamos trazer esse templo, como Salomão descreve o templo que ele construiu, trazendo para o templo que é as nossas vidas. Nós somos templo espiritual. Nós somos a habitação de Deus. Como o Senhor quer que nós sejamos. Nós somos preparados. A gente vem do mundo, vem cascudo, vem grosso. E quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, nós somos preparados, nós somos discipulados, nós passamos pelo batismo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Pedras que estão sendo modeladas para ficar na medida da qual o Senhor quer de cada um de nós. Porque para cada um, o Senhor tem um dom. Para cada um, o Senhor tem uma palavra. Cada um tem algo para oferecer ao Senhor. São pedras que vão sendo preparadas e elas são trazidas agora para a formação do templo espiritual, do templo da Igreja de Cristo. Então, nós falando aos jovens nesta noite, o que a palavra de Deus está nos dizendo? O mundo lá fora tem muita coisa a oferecer. O mundo oferece para todos, para os jovens, adolescentes, para nós que somos mais velhos. O mundo oferece muitas coisas, mas jovens e adolescentes, o mundo quer tragar. Por quê? Porque o futuro da sociedade são os jovens, são os adolescentes. O futuro da igreja são os jovens, são os adolescentes. Se hoje não tiver jovem nenhum, nós vamos envelhecendo cada vez mais. E quem continua com a igreja? Então, é uma classe que o diabo, ele vem para tentar roubar. Tudo o que o mundo oferece lá fora, jovens, faz muito barulho. Por quê? Porque o inimigo quer chamar a atenção. O inimigo, ele quer que os olhos se voltem para determinada coisa. Então é feito muito barulho, é feito muita arruaça. O diabo trabalha totalmente o oposto daquilo que Deus trabalha. Nós estamos vendo na palavra de Deus, quando ele diz que na construção da casa não poderia ter barulho, tinha que ter silêncio. Por quê? Porque é a obra do Senhor. As pedras, elas são preparadas na pedreira. Essas pedras, elas são lapidadas, elas são ensinadas. Pedras somos cada um de nós. Jovens, vocês são pedra, rocha eleita. Pedro vem falando assim: porém vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa palavra é para vocês, jovens. Olha que preciosidade que o Senhor, ele dá a cada um de nós, e principalmente a vocês, jovens. E Deus, ele está alertando: o mundo vai fazer muito barulho, o mundo vai chamar atenção, o mundo vai oferecer muitos jogos de luzes. O diabo quer tirar a atenção de vocês da casa do Pai e que sejam atraídos para alguma coisa. Mas no silêncio de Deus, Deus trabalha. No silêncio de Deus, a prosperidade. No silêncio que havia naquela construção, as paredes
eles cresciam, foi se formando um templo maravilhoso. E não houve templo tão lindo como aquele que Salomão construiu. Depois do retorno da Babilônia, Zorobabel construiu o templo. Herodes, no tempo de Jesus, ele inventou com muitas pedrarias, mas nada parecido com aquele templo que Salomão construiu. Não era porque era de Salomão, era porque era a casa do Senhor. Aquele templo, com toda a sua beleza, com a sua grandeza, exatamente na ordem, como o texto de 1 Reis vem descrevendo, fala de madeiras, a madeira apropriada, como que tinha que ser preparado. Cada detalhe desses é uma mensagem. É uma mensagem. Por quê? Porque Paulo deixa bem escrito tudo o que foi escrito, tudo o que está aqui na palavra de Deus, para o nosso conhecimento foi escrito. Então nós temos que nos atentar para o que o Senhor está nos falando. Falando ainda em construção, em casa, Deus, Ele dá muitos detalhes. Muitos detalhes. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 8, Deus está falando para o seu povo, no deserto ainda. Porque Deus formou todo o seu povo no deserto. Aí para nós vermos que o caminhar da igreja não vai ser na facilidade, é no deserto. A construção foi feita no deserto. O povo, os ensinamentos, as leis foram dadas no deserto, para depois eles entrarem na terra prometida. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, Deus, Ele fala para Moisés. Ele conduz Moisés a conduzir o povo que, quando estiverem construindo uma casa nova, era para fazer parapeitos, eram para fazer tipo muretas, uma cerquinha, porque a casa dos judeus, ela era feita, a parte de baixo era usada para dormir, para receber as visitas. A parte de cima, eles mantinham quase todas as atividades da casa na parte de cima, o que nós hoje chamaríamos de uma laje. Só que Deus deixa explicado: vão construir uma casa nova, façam parapeitos, façam muros, façam uma cerquinha que cerque o contorno todo da casa, para que não haja morte e não haja mancha de sangue na casa. Olha que detalhe interessante, porque tudo o Senhor está falando de construção e de casa. E a questão aí não é casa, não é moradia, a questão aí somos nós, a igreja de Cristo. Ele fala: está construindo uma casa nova, não faça de qualquer jeito, constrói parapeitos. Os jovens, quando eles estão sendo construídos, eles precisam ter um limite. Olha, é até aqui que vai. Às vezes o pastor é exigente no ensinamento, na mensagem, na exortação. Mas por quê? Porque jovens em construção, eles têm que ter um limite. Olha, vocês vão até aqui. Por quê? É preciso, porque se passar pode haver morte, alguém pode cair e vai haver mancha de sangue na casa. Que a questão não é só caiu, se machucou, morreu. A mancha fica, a cicatriz fica. Então, Deus, já desde o princípio, Ele se preocupa. Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com os jovens. Essa
casa de Deuteronômio, conforme Deus está falando, eu levo ela diretamente para os jovens, porque são casas novas. Casas novas. Eu já segui a Jesus desde a minha infância. Hoje eu já tenho uma vida, um caminhar com o Senhor. Mas os jovens, casas novas, casas que estão sendo construídas, casas que estão sendo preparadas. O Senhor ordena: coloquem para dentro. Isso é ordem de Deus. Para vocês verem que a partir de então, se os líderes falarem alguma coisa, se o pastor falar alguma coisa, se o ancião da igreja falar alguma coisa, nós temos que dar atenção. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de vocês, jovens. E agora, dentro dessa construção do Senhor, nós estamos sendo lapidados. Estamos sendo preparados. As pedras que vocês são fortes. João vai falar na sua epístola: jovens, vocês são fortes, porque já vencestes o maligno. Vocês estão aqui, estão na casa de Deus, estão assentados em uma posição, já vencestes o maligno. Mas só que nós estamos em construção. Então não é falar assim: eu recebi, eu agora fico à vontade, acabou, estou tranquilo. Não, nós estamos em construção. Os olhos têm que estar abertos para ver o Senhor. Os ouvidos têm que estar abertos para ouvir a voz do Senhor. Nosso coração tem que estar pronto, decididos a obedecer. Somente em obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência aos líderes, é que nós chegaremos lá. O Senhor deixa detalhes na sua palavra. Por quê? Porque Ele nos quer lá com Ele. Isso é amor. Isso é amor. Dentro dessa construção, quando nós lemos lá a construção do templo, e quando nós estudamos sobre construção, maneiras antigas, os modos dos tempos bíblicos, nós vamos ver que as pedras, elas eram colocadas, a pedra das paredes, elas eram milimetramente medido, cortados fora, e aqui elas iam fazendo o encaixe em cada quina. Não eram pedras comuns, eram pedras específicas, que ela faz uma quina só, é uma pedra. Não é uma colocada aqui e outra aqui, é uma pedra. Essa pedra é a que Pedro está nos dizendo que é a pedra de esquina, que é Cristo. Para vocês verem que quando na construção do Senhor, nós não estamos só. O Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos preparando, o Senhor está tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, para que nós possamos estar ali, bem encaixados, preparados, da forma que o Senhor quer. E Ele está falando assim: vocês não estão sozinhos, eu estou aqui, eu sou a pedra de esquina, eu sou aquele que dá sustentação. Porque aquela pedra de esquina, ela tornava todas as paredes seguras. Aquelas paredes não cairiam de forma alguma. Por quê? Porque tinha uma pedra de esquina. Então havia a firmeza. O Senhor, Ele tanto nos alerta, como Ele nos afirma que Ele está conosco.
Nós só precisamos nos entregar nas mãos de Deus, nos colocarmos nas mãos do Senhor e permitir que Ele trabalhe em nós, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso. Nenhum de nós. Quando nós lemos Isaías capítulo 45, nós vamos ver que Deus fala através do profeta Isaías e ele diz assim, por nome, Ciro, meu servo. E todo o capítulo vai descrever a missão de Ciro. O que isso tem importância? Quando Isaías profetiza sobre Ciro, é exatamente 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos antes, Deus sabia de Ciro, Deus sabia o nome dele, Deus sabia o que ele faria. Ciro nasceu com uma missão. Ele iria vencer a Babilônia e ele iria mandar o povo de Deus de volta para Jerusalém, porque o povo estava no cativeiro babilônico. Para vocês verem, Ciro era um rei persa, para vocês verem que todos os que já nasceram, todos os que hão de nascer, Deus já conhece pelo nome. Deus já tem uma missão. E às vezes nós queremos sair fora da vontade de Deus, nós escapamos por aqui, por ali, mas aquele construtor de um templo espiritual, ele vai buscar as pedras que ele quer. Ele vai buscar aonde tiver, e lá na preparação, ele vai lapidar, ele vai preparar, ele vai tirar as pontas necessárias. E aí quando ele vê assim, essa pedra está pronta, agora você venha para a minha construção. Ah, que amor de Deus! Que amor de Deus! Então, queridos, que nós possamos hoje entender o que o Senhor quer de nós. Entender que nós não somos apenas mais um. Nós somos alguém que o Senhor nos conhece desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus conhecia a nós por nome. Ele sabia que o dia que eu ia nascer, que hora que eu ia nascer. Ele sabia que eu me chamaria Abigail. E como ele sabia de mim, ele sabia de cada um de vocês. Vocês são especiais para Deus. Vocês são pedras vivas, que o Senhor está usando na sua construção. Nós precisamos nos doar por inteiro. Por quê? Porque na construção do Senhor não é usado nenhum instrumento de ferro. Na construção do Senhor tem que haver silêncio. A nossa obediência à palavra do Senhor tem que ser o silêncio. O silêncio da construção é a nossa obediência. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em cada coração jovem. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada líder para conduzir esses jovens, para conduzir essa construção. Vocês fazem parte, o pastor faz parte de uma liderança que Deus está usando para construir a sua igreja. E que nós possamos, enfim, nos entregarmos a Ele. E apenas dizer: Senhor, eis-me aqui, faze-me da forma como Tu queres. Amém, queridos?